Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Juahiri Palharim. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 40, e também já separe a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Já acharam? Veja se ao teu lado tem alguém sem o Evangelho e se aproxime desta pessoa para que ela acompanhe a nossa leitura. Jesus falando, estou lendo Marcos 4:40, e disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Amém? É a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, no versículo 7. Diz: mas a manifestação do Espírito Santo, é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada, versículo 9, a fé. Amém? Conseguiram acompanhar? Muito bem. Quantos aqui creem na palavra de Deus? Levantem as mãos. Você crê que esta palavra é a verdade? Então vamos aplaudir esta palavra. Mas vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Oh, glória! Aleluia! Enquanto você aplaude, diga glória a Deus. Que bênção! Diga de novo, glória ao teu nome, Senhor. Isso, vai glorificando, vai por tua conta. Vai por tua conta, você e Deus. Aplaude e glorifica. Senhor Deus e Pai, recebe o louvor da tua igreja. Olha o teu povo te aplaudindo, te glorificando. Ó Deus, e não somente o povo aqui da Paz e Vida na Vila da Penha, no Rio de Janeiro, mas também as pessoas que estão ouvindo pela rádio, estão te aplaudindo agora. Todo o Brasil está te glorificando, Senhor. Então recebe o louvor do teu povo. E onde estiver uma só pessoa te exaltando, te glorificando, com todo o coração, com toda a alma, com todo entendimento, com toda a força, então derrame a tua bênção completa, derrame a tua virtude, derrame o teu poder. Pai bendito, a tua palavra vai ser pregada e ninguém aqui quer ouvir o homem, ninguém veio aqui para ouvir o homem falar, ninguém ligou o rádio para escutar o homem, todos querem ouvir o Senhor falar. Então vem agora, tome a boca do pregador, tome o lugar do pregador, fale pelos lábios do pregador, envia a tua palavra agora e que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Glória a Deus. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje. Quem está feliz? Glória a Deus. Você vai ouvir uma palavra poderosa que vai estruturar a sua fé. Muito bem, olha só. As pessoas que não têm Deus sofrem por causa da falta de fé. E ao mesmo tempo o Evangelho diz e a palavra de Deus confirma que o justo viverá pela fé. Há pessoas no mundo que não têm fé nenhuma. Há pessoas no mundo que têm uma fé errada. Há pessoas que têm uma pequena fé e uma grande fé. E existe também a fé sobrenatural. Quando uma pessoa não tem a fé em Deus, não tem a fé bíblica, ela sofre muito. Um dia, Jesus chegou no meio de uma multidão que estava discutindo com os seus discípulos. Jesus disse: por que é que vocês estão discutindo com os meus discípulos? E saiu um homem lá do meio da multidão e disse: Senhor, eu trouxe meu filho aqui porque ele é lunático. Ele tem ataques
E de vez em quando cai na água, cai no fogo. E eu trouxe o meu filho aqui para os seus discípulos o curarem, mas eles não puderam. E Jesus, naquele momento, mostra que a falta de fé faz as pessoas sofrerem. Vamos acompanhar esse versículo. O que foi que Jesus disse? Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 17. E Jesus, respondendo, disse: ó geração incrédula, isto é, sem fé. Ó geração incrédula e perversa. A pessoa que não tem fé, a pessoa que é incrédula é perversa. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Sofrendo por causa da incredulidade. Sofrendo por causa da falta de fé. E Jesus vai dizer aos discípulos que eles têm fé, mas é uma fé quase microscópica, porque eles não conseguiram expulsar o demônio daquele menino, não conseguiram libertá-lo nem curá-lo. E os discípulos vão perguntar para Jesus: por que, Senhor, que a gente não conseguiu fazer esse milagre, essa cura, essa libertação? Resposta de Jesus aqui no versículo 20. E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Eles tinham fé, mas era uma fé praticamente invisível, de tão pequena que era. Os próprios discípulos de Jesus, reconhecendo que não tinham uma fé sólida, firme, poderosa, chegaram a pedir ao Senhor que um dia lhes aumentasse a fé. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 5. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Eles sentiram necessidade de ter uma ajuda de Deus para ter mais fé, pedindo que Jesus fizesse aquele milagre de acrescentar neles mais fé. Foi por causa de episódios como este que Jesus Cristo começou a contar os segredos da fé e começou a ensinar sobre isso. E ele ensinou, por exemplo, que a pessoa que quer receber uma bênção através da fé, ou uma cura, um milagre, uma libertação, que essa pessoa tem que, primeiro, não temer. Segundo, crer somente. Vamos no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 36. Quero que você vá acompanhando essa mensagem, porque você vai conseguir edificar a tua fé. Diz assim: e Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Jesus viu que aquele homem estava com um problema insolúvel. Disseram para ele: a tua filha acabou de morrer. Por que você ainda incomoda o mestre? E Jesus disse para aquele pai, que se chamava Jairo: não temas, crê somente. Não temer depende de mim. E crer somente depende de mim. Eu não posso deixar o medo tomar conta do meu ser, e eu tenho que crer de todo o coração. Isso depende de mim. Se este homem não tivesse crido, e se ele continuasse com medo, ele sairia dali para ir no funeral da sua filha de 12 anos que tinha acabado de morrer. Mas ele resolveu seguir a orientação que Jesus estava dando. E ele deixou de temer
e passou a crer somente. E Jesus Cristo, ampliando o ensinamento sobre a fé, ele ensinou o seguinte, no capítulo 11 deste mesmo evangelho. Eu estou em Marcos, capítulo 11 agora. Versículo 22. Jesus disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Então Jesus Cristo, ampliando a lição da fé, mostrou que, além de não temer, além de crer somente, eu tinha que ter fé em Deus e não duvidar, não duvidar. Eu não posso temer, eu tenho que crer. A fé tem que ser somente em Deus e eu não posso duvidar. Estas 4 coisas dependem exclusivamente de mim ou do crente. Porque eu posso me esforçar para não ter medo, ainda que o medo esteja à minha volta, ainda que a situação seja tão complicada, que a tendência seja sentir medo de que tudo dê errado. Mas eu posso controlar o meu medo. Eu posso me esforçar com o meu pensamento, com o meu coração, com as minhas próprias forças, para crer somente, crer cegamente. E eu posso escolher ter fé unicamente em Deus, ou ter fé em outras divindades, ou entidades, ou padroeiros, padroeiras, imagens, outros deuses, ter fé em duendes, ter fé em gnomos, ter fé em pirâmide. Eu posso escolher. Então depende de mim a iniciativa de ter fé somente em Deus. E depende de mim também não duvidar. Depende só de mim não duvidar. Se eu vejo que a dúvida está entrando, eu tiro ela do coração. Se me aparece na mente a interrogação, será? Eu posso tirar isso da minha mente. Eu posso tirar essa dúvida do meu coração. Então tudo isso que Jesus está ensinando é a fé natural. Por que é a fé natural? Porque só depende de mim, ser humano. Não depende de mais ninguém. Eu não estou na mão de ninguém. Depende só de mim. Eu não temer, eu crer somente, eu ter fé só em Deus e eu não duvidar. Dependendo de como eu me equilibro com essa regra e como eu me esforço com estas regras que Jesus deu, então eu vou alcançar a bênção por causa da minha fé natural. Foi por isso que Jesus disse para os discípulos: por que sois tímidos, ainda não tendes fé? Porque dependia deles ter aquela fé. Quando eles disseram para Jesus: acrescenta-nos a fé, Jesus estava dizendo: primeiro vocês têm que aprender a ter a própria fé. Foi por isso que ele ensinou essas coisas. Muito bem. Quando eu começo a ter esta fé natural, do jeito que Jesus Cristo ensinou, eu posso ter uma pequena fé e eu posso ter uma grande fé. E o que é irônico sobre a pequena e a grande fé é que a pessoa que tem pequena fé, ela acha que tem que fazer grandes ações para conseguir. E a pessoa que tem uma grande fé, ela sabe que precisa de pequenas ações para conseguir o milagre. Então, eu que tenho pequena fé, fico achando que eu tenho que seguir uma série de rituais e ordenanças e fazer muitos sacrifícios e um esforço tremendo para conseguir uma cura, um milagre.
Eu penso que eu tenho que fazer grandes coisas. Por que eu penso que eu tenho que fazer grandes coisas? Eu tenho que ir até Aparecida, até a cidade de Aparecida, andando a pé pela Dutra, de joelhos em todo o caminho. É um grande esforço. Mas a pessoa que tem uma pequena fé, ela acha que tem que fazer grandes ações. Senão não consegue o milagre. Ela acha que tem que fazer grandes sacrifícios, senão não recebe a bênção. E a pessoa está dirigindo a fé para uma pessoa errada. Se ela vai de joelhos até a cidade de Aparecida, ela não está tendo fé em Deus. E mesmo que eu fosse para qualquer lugar, querendo fazer grandes ações, mesmo se fosse para buscar Deus ou Jesus e mais ninguém, eu estaria demonstrando que eu tenho uma pequena fé. E a pessoa que tem a grande fé, ela não vê necessidade de grandes ações, de ações espetaculares, cinematográficas, para que Deus veja aquilo e Deus recompense. Eu vou mostrar isso para você na palavra. Quero começar no Antigo Testamento, num exemplo poderoso, que eu vou apenas ler, mas é muito impressionante. Nós vamos ver ali o caso do profeta Elias e os 400 profetas de Baal, no primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 26. Os dois grupos, isto é, o grupo dos profetas de Baal e Elias sozinho, tinham que orar para ver se descia fogo do céu. Então os profetas de Baal colocaram o bezerro lá sobre a lenha, e os 400 profetas de Baal começaram a invocar o Deus Baal, que também quer dizer Senhor. E olha só, eu vou ler para você a partir do versículo 26. E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Ora, Baal quer dizer Senhor. Mas como que era este Baal? Era representado por uma imagem, por um ídolo. Uma imagem de escultura de um guerreiro segurando uma lança e raios nas mãos, como Deus da tempestade. Mas eles estão chamando aquela imagem de Senhor. Ah, Senhor, responde-nos. A gente já viu que a fé está errada. Eles não estão tendo fé no Senhor, e sim na imagem. Versículo 26 continua dizendo: porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. Então, além de clamarem em alta voz, eles começaram a saltar por cima do altar. Quem sabe Baal ache isso espetacular. Quem sabe o Senhor ache isso espetacular. Vamos saltar por cima do altar. E davam grandes saltos. E assim ficaram até o meio-dia. Versículo 27. E sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Agora veja, Deus com letra minúscula. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes: vamos gritar mais! Olha só, pequena fé. Está achando que é pelo muito gritar, pelo muito falar. E eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas. Vamos nos cortar com facas. Vamos mostrar o nosso sangue para Baal, para o Senhor. Quem sabe, ele vendo um gesto tão grande da nossa fé, ele se compadeça, ele nos responda e mande o fogo do céu. Estão fazendo grandes gestos, grandes ações, mas a fé pequena é uma fé errada. E se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Grandes ações eles fizeram.
a manhã toda, gritando, se retalhando com lancetas, com facas, derramando o próprio sangue, saltando sobre o altar, pulando, gritando em alta voz: Baal, responde-nos! E pedindo para um ídolo, para uma imagem: Senhor, responde-nos! Não houve resposta. O profeta Elias disse para o povo: agora é minha vez, cheguem perto de mim. E ele fez coisas simples. Restaurou o altar, pegou pedras que não tinham sido lapidadas nem esculpidas, pedras brutas, 12 pedras, e restaurou o altar do Senhor. Preparou ali a oferenda a Deus, ao Senhor. E olha só, olha o que ele faz. Quero ler com você, versículo 36. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então, diz a palavra, caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, o que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A grande fé de Elias não exigiu ações complicadas, apenas a fé simples. Senhor, eu te conheço. O Senhor é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Agora estou fazendo tudo isto, e eu peço ao Senhor que me responda, para que esse povo veja que eu sou teu servo. Coisas simples. Não precisou nem dizer: ó Deus, manda fogo! Que nada. O fogo desceu. Na simplicidade da fé. Mas não uma pequena fé, uma grande fé. As pessoas que têm uma fé errada, uma fé dividida, pode reparar que elas querem fazer grandes ações para impressionar a Deus ou alguma entidade ou alguma divindade. O que você vai fazer, fulano? Comprei todas essas ervas, esse monte de pólvora, enxofre, velas, fitas, pólvora. Agora eu vou pular o muro do cemitério à meia-noite. Vou abrir a catacumba número 13. Vou arrancar a carne do defunto. Vou comer um pouco daquela carne podre. Aí vou colocar o meu pedido dentro do caixão. E depois que eu fizer tudo isso, tenho certeza que eu vou conseguir o que eu quero. Fé totalmente errada, uma pequena fé totalmente errada, mas fazendo grandes ações, tentando impressionar alguém. Por isso que eu te disse que é irônico. A pequena fé, a pessoa que tem a pequena fé, ela quer fazer grandes ações para impressionar. E quem tem grande fé, é ao contrário, faz pequenas ações que dão resultado imediato. Quero alguns exemplos? Vamos ver aqui comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 28. Porque Jesus foi abordado por uma mulher que tinha um problema insolúvel. E Jesus vai dizer dela, Mateus 15, 28, ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Para Jesus ter dito para os discípulos: vocês não têm fé?
por causa da vossa pequena fé, e para ele ter dito para esta mulher: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como desejas. O que foi que esta mulher fez que mostrou uma grande fé? Ela fez uma pequena ação. Jesus disse para ela, antes do milagre acontecer: eu não vou te atender, não vou curar tua filha, você é estrangeira, e eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Não adianta, não é a hora de vocês, agora é a hora de Israel, depois virá a hora dos gentios. Jesus disse: não é bom pegar o pão dos filhos, que está preparado para os filhos, para os judeus, e dar esses pães aos cachorrinhos, aos estrangeiros. A mulher disse para Jesus: sim, Senhor, mas também os cãezinhos, os cachorrinhos, comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus, eu não quero pão, uma migalha basta, uma migalha só, uma migalha só, uma migalhinha de nada resolve o meu problema. Tem gente que chega para Jesus e fala: Senhor, eu quero uma padaria, e não recebe nada, nem um pãozinho francês. Agora essa mulher só pediu uma migalha e recebeu um milagre poderoso que colocou ela na história da fé como uma mulher como nunca houve igual. Mulher, grande é a tua fé. Uma exclamação do próprio Senhor Jesus. Mas teve uma ação espetacular da parte dela? Não, de joelhos: Senhor, os cães não comem aquelas migalhinhas que caem da mesa dos seus senhores. Puxa, mulher, que maravilha! Uma migalhinha só. Vai, mulher, vai em paz, a tua filha já está curada, o demônio já saiu da tua filha. E a mulher voltou para casa e viu um milagre realizado. Uma pequena ação. Outro exemplo: Jesus estava andando no meio da multidão e empurram ele para lá e para cá. E se aproxima por detrás dele uma senhora doente, muito doente, há muitos anos doente. Ela tinha já perdido tudo que ela tinha. Eu quero ler com você o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 25. E olha só: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, ficarei curada. Qual é a grande ação dela? Minúscula. Não preciso nem falar com Jesus, não preciso nem interrompê-lo, eu não preciso nem contar para ele o meu problema, não preciso nem contar para ele a minha história, o meu sofrimento, a minha dor. Não preciso. Se tão somente eu conseguir tocar, nem que for na roupa dele, eu tenho certeza que eu ficarei curada. Sabe o que aquela mulher fez? Com essa pequena ação, mas uma grande fé, ela arrancou virtude de Jesus. Sem que Jesus estendesse a mão para ela, sem que Jesus dissesse uma única palavra, sem que Jesus desse uma única ordem, ela foi curada na mesma hora. Uma grande fé, uma fé extraordinária. Você está achando que hoje, para ser abençoado, precisa falar comigo no final da reunião? Hoje eu pego o pastor de qualquer maneira, ele vai ter que me ouvir e vai ter que orar por mim. É uma grande ação você conseguir falar comigo, porque eu estou cansado e muita gente quer falar comigo, mas isso mostra que você tem uma pequena fé, porque se você tiver uma grande fé, você está tomando posse dessa palavra agora e está dizendo no teu coração de ouvir a palavra de Deus: eu já estou tomando posse do meu milagre, basta tão somente ouvir a palavra do Todo-Poderoso e o milagre acontece na minha vida.
é a pequena ação de quem tem grande fé. Vamos mais um exemplo? Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Quero ler o versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Era uma grande ação. Puxa, Jesus vir na minha casa? Quantos aqui gostariam que eu fosse hoje na sua casa? Levante a mão. Você ia ficar contente se eu fosse hoje na tua casa? Imagine aquele homem com privilégio. Jesus dizendo: eu irei e lhe darei saúde. Eu vou até a tua casa. Uma grande ação. Mas o homem mostrou que não era o forte dele a grande ação, a ação espetacular. O forte dele era a grande fé. Olha só o que ele disse. Versículo 8. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Uma palavra. Senhor, não precisa ir até minha casa. Não precisa nem colocar a mão no meu criado que está doente, paralítico, terrivelmente atormentado, moribundo e quase ali nas últimas. Jesus não precisa, sabe por quê? Porque eu também sou homem de autoridade. E eu tenho homens sob o meu comando. E eu digo a este soldado: vai, e ele vai. E eu digo para aquele outro soldado: vem, e ele vem. Ele não questiona a minha ordem, ele obedece. Eu digo para o meu criado: faça isto, e o meu criado faz. O meu criado não questiona por quê, ele obedece simplesmente porque eu estou mandando. E eu também tenho pessoas acima de mim, eu também obedeço ordens sem discutir. Jesus, eu não conheço ninguém maior do que o Senhor, ninguém com tanta autoridade. Diga somente uma palavra e o meu criado será curado. Uma palavra tua é poderosa. O demônio vai sair, ele vai ser curado da paralisia, ele vai escapar da morte. Uma palavra, Jesus, e o inferno vai ter que obedecer, a morte vai ter que recuar. Que foi que Jesus falou a respeito desse homem, igreja? Versículo 10. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. A pessoa que tem tanta fé exige uma ação pequena, algo simples. Tem N exemplos, muitos exemplos. Quero só falar mais um, para você ver que realmente a grande fé não exige grandes ações. Pelo contrário, pequenas ações. Um leproso muito doente, com o corpo coberto de lepras e feridas, desenganado, cheirando mal, ele se aproxima de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 12. E aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Uma oração curtinha, apoiada na vontade do Senhor Jesus. E ele, Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Eu acho um absurdo quando alguém diz: eu estou sofrendo porque Deus quer. Essa pessoa tem uma fé tão pequena que ela faz questão de gemer, chorar, padecer, lamentar,
ficar naquela dor, naquele sofrimento, porque assim Deus está se agradando de mim. Eu estou impressionando Deus com a minha resignação. Eu estou fazendo Deus ter piedade de mim. Eu quero mostrar para Deus como eu tenho fé. Ele está vendo o meu sofrimento e eu estou aceitando tudo isso. Deus deve estar muito satisfeito comigo. Muita gente pensa assim. Quer um sofrimento, um padecimento monstruoso, uma grande ação de sofrimento, para ver se Deus tem misericórdia e cura a sua enfermidade. Esse leproso não ficou aceitando a lepra como quem diz, é uma doença incurável, tive o azar de pegar, aconteceu comigo, foi essa a minha porção na vida, eu tenho que morrer leproso. Ele não aceitou isso. Ele não aceitou, ele foi procurar o próprio Deus. Deus, Jesus, eu não acredito que eu estou sofrendo isso porque o Senhor quer. Porque eu tenho fé que se o Senhor quiser, agora mesmo o Senhor pode me limpar. E Jesus podia ter dito, não quero. Não, deixa para lá, eu vou pensar. Jesus disse na mesma hora, eu quero, fique curado agora. E na mesma hora a lepra desapareceu. Uma pequena ação, apoiada na vontade benevolente de Jesus. Aquela vontade que quer abençoar, curar, libertar e salvar. Mas tudo isso que eu te falei aqui é fé natural. Pode ser grande ou pequena, mas depende de você. É ou não é? Não dependeu da mulher de fluxo de sangue colocar aquela proposta simples. Se eu simplesmente tocar nele, ficarei curada. Não dependia dela? Tanto é que Jesus nem orou pela mulher, nem colocou a mão na mulher. Fé natural, mas uma grande fé. Mas mesmo assim, uma fé natural. As pessoas têm fé. Fé natural, pode ser grande ou pequena, e tem gente que tem uma fé errada e tem gente que não tem fé nenhuma. Mas de qualquer maneira, aqueles que têm grande fé, uma fé espetacular realmente por causa da simplicidade e não por causa da complexidade, mas é uma fé natural, porque depende da pessoa. Foi por isso que eu li com você a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 7, onde nós lemos ali que a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada, versículo 9, a fé. A fé. Esta fé aqui não é a fé que depende do homem, que depende da mulher. Não, é a fé natural. A fé natural, como é que é? Eu não posso temer. Depende de mim. Eu tenho que crer somente. Depende de mim, ser humano. Eu tenho que ter fé em Deus. Depende de mim somente. E eu não posso duvidar. Depende de mim somente. Essa é a fé natural. Mas esta outra fé que nós lemos aqui no versículo 9, e a outra pelo mesmo Espírito, a fé, esta não é a fé natural. É a fé sobrenatural. É a fé que não depende de você não temer, de você crer, de você ter fé em Deus, de você não duvidar. Não depende de você. Esta fé sobrenatural depende do Espírito Santo de Deus. É Ele que opera esta fé dentro da pessoa. E quando Ele dá o dom da fé para o ser humano que o busca, que deseja, quando Ele dá o dom da fé sobrenatural à pessoa, a pessoa que tem o dom da fé, um desses dons do Espírito Santo, essa fé sobrenatural, ela vai usar esta fé sem utilizar convicção pessoal,
sem se preocupar em temer ou não, sem se preocupar em não duvidar. Essa fé vai ser operada nela como dom pelo Espírito Santo. Não é a pessoa se esforçando para crer somente. A pessoa que tem o dom da fé sobrenatural, esse dom flui através dela, e os milagres mais portentosos acontecem, e não dependeu nada do ser humano, porque não é fé natural, é sobrenatural. Esta fé sobrenatural, igreja, que vem do Espírito Santo, depende de você buscar a Deus, ser fiel e cheio do Espírito Santo. Simplesmente uma pessoa cheia do Espírito Santo, para ter o dom da fé sobrenatural. Porque se terminar a reunião e alguém chegar para mim e disser: pastor, por favor, ore por mim com fé, para Jesus me curar, eu normalmente vou usar a minha fé natural, que naquele dia pode ser grande ou pequena, dependendo do que me aconteceu durante o dia, dependendo dos problemas que eu tive, a minha fé pode ser grande ou pequena. É uma fé natural. Eu vou orar por ela impondo as mãos, vou orar por ela talvez ungindo com óleo. Sim, vou fazer coisas que a minha fé natural me indica para fazer. Vou me esforçar. Vou ficar muito triste se ela não receber. Puxa, orei com fé, mas a minha fé não foi suficiente. A pessoa continua do jeito que estava. Orei por ela, ela deve estar decepcionada com Deus, decepcionada com Jesus. Puxa vida, eu devia ter me esforçado mais. É a fé natural, o homem querendo fazer, o ser humano querendo operar. Mas quando a pessoa tem o dom da fé sobrenatural dado pelo Espírito Santo, o doente chega perto da pessoa, o problemático, e diz: pastor, meu pai está na UTI, o médico disse que ele não passa dessa noite. Bobagem, ele vai ter alta amanhã mesmo. E nem se preocupa com nada. Não usei um pingo da minha fé natural. Não me concentrei, não me esforcei. Apenas disse aquilo. Mas não fui eu quem falou, foi o Espírito Santo de Deus. Vai lá no dia seguinte, o homem já recebeu alta. Que milagre é esse? É a fé sobrenatural. Um dia o Espírito Santo me usou para fazer uma coisa dessa. E a palavra saiu da minha boca sem que eu percebesse. E a pessoa creu, virou as costas, foi embora. Aí eu pensei: meu Deus, e agora? Nem me esforcei, nem orei. Ai, 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 e agora? No outro culto vem a pessoa toda feliz. Pastor, a minha mãe que estava muda, paralítica, na cama por causa do derrame, quando eu cheguei em casa ela estava sentada, ela levantou, foi fazer um café, a minha mãe está curada. Pastor, que coisa impressionante, que homem de Deus que o Senhor é. E a pessoa ainda pensa que foi a gente, mas não foi, foi o Espírito Santo de Deus. É o dom da fé sobrenatural. Não depende de eu querer, não depende de eu crer, não depende de eu não duvidar. É o Espírito Santo que opera. E é esta fé que nós vamos orar para receber hoje. Oh, glória! Porque fé natural, francamente, por aquilo que Jesus ensinou e por aquilo que você ouviu hoje, você já recebeu, já tem. Depende de você, é ou não é? Agora eu quero que você use a fé natural, ó. Essa fé natural tua aí, que é não temer, tirar o será da tua mente. Use a tua fé natural aí, que é não temer, crer somente, ter fé em Deus e não duvidar. Eu quero que você use essa fé natural para dizer agora com convicção: hoje eu vou buscar e vou receber o dom do Espírito Santo. Eu vou receber o dom da fé sobrenatural. Hoje eu saio daqui com esse milagre. Hoje eu saio daqui com essa bênção. Você quer? Só tem uma condição. A fé sobrenatural
Eu só recebo se o Espírito Santo me der. E só me dará se eu quero ser útil. Útil na obra. Útil para o meu próximo. Ser útil para Deus. Ser útil para a igreja. Ser usado por Deus. Desejo sincero de ser útil, de usar esse talento, de usar esse dom. Mas o que é mais incrível ainda é que você vai ter que depender de uma pessoa, tanto na fé natural como na fé sobrenatural. Você vai depender da mesma pessoa. Do Espírito Santo, pastor? Não. Tanto a fé natural que você já aprendeu, como a sobrenatural, você vai depender da mesma pessoa. O Espírito Santo distribui, mas você vai depender da mesma pessoa. Vamos ver comigo a carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 22. E eu já estou terminando a mensagem. Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Acharam? Diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Atenção, seja a fé natural ou sobrenatural, é Jesus o autor e o consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Foi pela fé que Jesus suportou a cruz, as afrontas, porque ele tinha fé que seria entronizado à direita do Todo-Poderoso. Ele é o autor e o consumador da fé. Seja da fé natural, porque é ele que ensina a ter a verdadeira fé, seja da fé sobrenatural. Por quê? Porque é ele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Essa é a razão pela qual, antes de você ter Deus, antes de você ter o Espírito Santo, antes de você ter o dom da fé natural ou sobrenatural, antes de tudo isso, você tem que ter Jesus, o autor e consumador da fé. Eu agradeço a Jesus Cristo por tudo que ele fez. Primeiro, deixando a glória, vindo a este mundo para viver uma vida sem pecado, guardando-se não para si mesmo, mas para nós. Agradeço a Jesus Cristo por ter morrido por mim na cruz do Calvário, levando os meus pecados no madeiro. E essa fé sou eu que tenho que ter, a fé natural. Eu tenho que ter a fé natural de que Jesus Cristo é o meu único, suficiente e exclusivo Salvador. Há pessoas que não querem ter fé exclusivamente em Jesus. Mas não depende de Deus isso. Depende da pessoa. É a pessoa que tem que usar a sua fé natural e dizer: eu abro mão dos padroeiros, das padroeiras, das entidades, dos espíritos, porque a minha fé natural me mostra que eu sou um pecador e eu preciso de salvação, e só Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para me salvar. Então, com a minha fé natural, eu recebo Jesus Cristo como meu Salvador. A partir daí, o autor e consumador da fé vem habitar dentro de mim. E ele começa a me ensinar todos esses segredos do Evangelho e do Reino de Deus. E aí ainda, além de me salvar e me ensinar tudo, ele vem e me batiza com o Espírito Santo e com fogo. E faz com que o Espírito Santo que ele me deu comece a acrescentar dons na minha vida, para que eu seja útil. A única coisa que Jesus quer de mim é que eu tenha essa disposição de ser útil. Útil de verdade. Só isso. Simples. Mas começa primeiro por aí. Eu quero o dom da fé sobrenatural.
eu quero que o Espírito Santo me dê. Eu quero ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ah, mas eu dependo de Jesus. Eu dependo só dele. Eu dependo dele para ser salvo. Eu dependo dele para continuar salvo. E dependo dele para ter uma vida cheia do Espírito Santo. Por isso que a pessoa tem que receber Jesus Cristo como único Salvador. Porque aí ele faz a obra na pessoa. Mas vai depender da fé natural humana, da própria pessoa com a sua convicção pessoal, dizer: eu quero receber Jesus Cristo como meu único, suficiente e exclusivo Salvador. Único porque não há outro. Suficiente porque eu não preciso de outro. E exclusivo porque Deus não aceita outro. Então, eu quero Jesus. Eu quero entregar minha vida para Jesus. É por aí que começa. É a tua fé natural. Depende só de você dizer: eu quero, eu creio, eu quero. Então eu pergunto para todos os que estão aqui nesta igreja. Pergunto agora. Olhe para mim, por favor. Olhe para mim. Pergunto a todos, inclusive lá no fundo. Estou vendo muita gente em pé lá no fundo. Pergunto a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Eu pergunto agora. Com a sua fé natural, você quer receber Jesus Cristo agora como teu único, suficiente e exclusivo Salvador? Quantos querem? Levantem as mãos assim. Oh glória! Oh glória! Quanta fé! Quanta fé! Oh glória! Aleluia! Aleluia! Olha lá no fundo, que maravilha! Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente comigo. Todos que ergueram as mãos, agora venham aqui para frente comigo. Oh glória! Eu gosto disso. Eu gosto dessa parte. Eu gosto de ver as multidões chegando. Eu gosto de ver as almas sendo resgatadas. Eu gosto de ver a obra do Senhor Jesus sendo iniciada nessas vidas. Oh glória! Todos que ergueram as mãos, peçam licença. Venham aqui para frente agora em nome de Jesus. Oh glória! Vamos aplaudir o Senhor Jesus, igreja. Vamos aplaudir mais. Que bênção. E as almas continuam chegando. Venha. Venha porque tem lugar para você. Não fique no teu lugar. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente em nome de Jesus. A sua fé natural, essa fé que você possui a capacidade de realizar sem depender de ninguém, a não ser da palavra de Deus, porque o Evangelho diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas de ouvir a palavra você criou fé. Esta fé natural que você tem e está usando agora, está dizendo para você: se você ficar aqui no teu lugar, se você não criar coragem de ir lá na frente, é porque você está duvidando, está temendo e não está tendo uma fé perfeita. Você sabe disso. O diabo não quer que você dê esse passo, mas eu sinto aqui, e o Espírito Santo me comunica isso, que há muitas pessoas na igreja que deveriam ter vindo aqui, mas não vieram, continuam nos seus lugares. Por isso o Espírito Santo está te falando a verdade. E você sabe disso. Está sendo testificado no teu coração. Não volte para tua casa do jeito que você chegou aqui hoje. Saia do teu lugar e venha aqui para frente. Saia do teu lugar e venha aqui para frente. Saia do teu lugar e venha para cá. Vai vindo para cá. Não fique.
Não é homem que te chama, não. Quem está te chamando é o Espírito Santo de Deus. Venha para cá. Oh, glória! Aleluia! Nós temos que fazer, nesses últimos dias, a última colheita, igreja. Está chegando a hora em que os peixes serão trazidos para a praia. E aí, irão guardar os peixes bons nos cestos, e os peixes que não prestam serão largados para morrer na praia. Nós estamos vivendo o momento em que isso está para acontecer. Por enquanto o mar está aí, o mundo, muitos se desviando pelo seu próprio caminho, nadando por águas escuras e sujas, fazendo o que querem, dando o percurso na vida que desejam. Mas está chegando a hora em que a rede vai ser arrastada até a praia, e os peixes bons serão guardados nos cestos, mas os imprestáveis morrerão na praia. Você está compreendendo isso? Você é peixe. O símbolo do cristão é o peixe. E você se afastou, se desviou e está nadando nas suas próprias águas. Mas hoje o Espírito Santo de Deus está vindo com a rede da salvação para não permitir que naquela hora você pereça. Então, peixinho rebelde, peixinha rebelde, peixinho desviado, peixinha desviada, chegou a hora de você se consertar com Deus. Você sabe, a tua fé sobrenatural está dizendo que Jesus Cristo está voltando. É o Espírito Santo fazendo você sentir isso aí dentro de você. Você está sentindo uma necessidade de se consertar com Deus. Você que está sem igreja, você que está desviado, desviada, não fique no teu lugar. Saia do teu lugar agora e venha aqui para frente em nome de Jesus Cristo. Venha para cá. Venha para cá. Mas venha rapidamente. Venha para cá, saia do teu lugar, venha rapidamente. Você que está afastado, afastada, venha, 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 venha. Oh glória, venha. É tão difícil trazer esses peixes, pulam tanto no anzol, mas vamos aplaudir mais o Senhor Jesus porque estão chegando. Oh glória, isso, venha. Venha, venha, venha. Oh glória, venha. Tem que puxar forte essa rede. Isso, venha. Oh glória. Oh glória. É tão bom, é tão bom, é tão bom. Não é bom estar aqui? Você que veio aqui para frente, não é bom? Glória a Deus, estou feliz por você. Nós vamos orar agora, amém? Nós vamos orar. Eu só quero antes chamar aqui na frente você que diz: pastor, nem fé natural estou tendo ultimamente. Parece que estou sem fé. Isso é típico dos últimos dias. Jesus disse que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E mais, ele falou: e quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É essa hora da falta de fé, até de quem já tinha, perder a fé. Mas você ouviu esta palavra e você está se examinando e reconhecendo que precisa renovar a tua fé.
precisa ter mais vontade de vir à igreja, orar, ler a palavra, jejuar, buscar o Senhor. Mais ânimo na obra. Você anda fraco na fé ou até quase sem fé. Mas antes que a tua fé desfaleça, nós vamos orar por você. Jesus disse para Pedro: Pedro, Satanás te pediu para se andar como trigo, e eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Nós vamos rogar por você para que a tua fé não desfaleça. Você que está fraco ou fraca na fé, vem aqui para frente em nome de Jesus Cristo. Nós vamos orar. Venha para cá. Nós vamos orar para você não desfalecer. Venha para cá. Oh, glória! Aleluia! Que bom, que bom. Puxa, isso. Pastor, mas é tanta gente assim com fraqueza na fé. E cada vez mais. É bíblico, é profético. E não foi qualquer profeta que disse isso. Foi o próprio Senhor Jesus. Quanto mais se aproxima o dia da volta de Jesus, mais incredulidade e falta de fé haverá na terra. A ponto dele dizer: quando o Filho do Homem vier, porventura, será que achará fé na terra? Olha a situação final. Quanto mais nos aproximamos do grande acontecimento que está sendo aguardado pelo céu e pela terra, mais e mais as pessoas estão esfriando na fé, enfraquecendo na fé, perdendo a fé. Mas Satanás está pedindo você para se andar. Porém, nós vamos rogar por você para que a tua fé não desfaleça. Se tem mais alguém que quer vir aqui na frente, vem agora. Aproveite que nós vamos orar. Vamos dobrar os nossos joelhos aqui. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, meu Deus Todo-Poderoso, eu ouvi a tua palavra, e a fé vem pelo ouvir. E a minha fé natural me disse que eu tenho que me render aos pés do Senhor Jesus e entregar a minha vida nas tuas mãos e declarar com toda a fé que eu creio que Jesus Cristo é o meu único, suficiente e exclusivo Salvador. Meu Pai da glória, me tira agora todos os pecados e tudo que não te agrada. Me transforma, Senhor, pelo teu poder, e me enche do teu Espírito Santo. Meu Deus bendito, me santifica, me purifica pelo sangue de Jesus, e faz esta obra na minha vida, me dando também a fé sobrenatural através do Espírito Santo que é dado pelo teu Filho Jesus Cristo. Pai bendito, me renove, me restaure, me transforme, me dê agora a alegria da fé e a alegria da salvação em Jesus Cristo. Assim seja feito. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor Zua Ribi Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.